Mais uma polêmica no ar. Dessa vez envolve o 4G e a TV digital brasileira. As emissoras alegam que as operações do 4G podem provocar problemas em transmissões de TV. Já as operadoras de telefonia dizem que a banda do 4G, que vai ser leiloada pela Anatel, é essencial para que a nova tecnologia celular funcione. No programa de hoje, você vai entender melhor a disputa e vai saber como ela pode afetar o seu dia a dia digital. Na semana passada, você conferiu aqui a experiência dos usuários brasileiros que têm acesso à internet super rápida. Essa semana, vamos explorar a outra ponta, como é o desempenho da banda larga popular. Em muitas localidades do país, ela é a única alternativa de conexão. E tem muito mais na edição de hoje. Confira! Vício em smartphone. Existe e é real. Michele, por exemplo, não conseguiu desgrudar da telinha nem na hora de dizer o sim no altar. E tem o download da semana, uma ferramenta super prática para capturar qualquer imagem que esteja na tela do seu computador. O Olhar Digital Plus está começando. O programa da Banda Larga Popular é uma das iniciativas do governo para levar conexão a mais brasileiros. Mas será que funciona? A ideia é oferecer pelo menos 1 mega de velocidade para localidades que dificilmente recebem a atenção das operadoras comerciais. Nós fomos conferir. A banda larga popular existe desde 2011 e o governo afirma que o serviço cobre 80% do território nacional. A meta, segundo o Ministério das Comunicações, é atender todas as cidades do país até dezembro de 2014. São no máximo R$ 35 por mês por uma conexão de 1 megabit por segundo de velocidade. A oferta do Programa Nacional de Banda Larga é feita tanto pela Telebrás e provedores parceiros, quanto pelas concessionárias de telefonia fixa que assinaram termos de compromisso com o Ministério das Comunicações. Oi, Telefônica, Algar, Telecom e Sercontel. A ideia de inclusão digital e levar a internet a todo o Brasil parece legal, mas será que funciona? Melhor, será que vale a pena? Conversamos com 3 usuários da banda larga popular aqui em São Paulo, um em cada extremo da maior cidade do país. Na Zona Sul, mais próximo ao centro, Nicolas trocou recentemente sua conexão de 4 megabits por segundo pela oferta do governo. O outro plano, claro, era melhor, mas estava fora do seu orçamento. Eu consigo usar normal desde que eu tenha tempo, né? Porque muitas coisas demoram. Por exemplo, eu não consigo assistir 2 vídeos ao mesmo tempo. Então, se minha mãe está vendo algum filme ou seriado ali na cozinha, aqui no quarto, tenho dificuldade, assim. Geralmente até que vai, sim. Mas muitas vezes fica devagar. Em casa, ele diz que só usa mesmo a internet para entretenimento e para se informar. E compartilha a conexão de 1 mega com a mãe e a irmã. Como desenvolvedor, se fosse usar a internet para trabalhar, diz que teria que contratar um serviço um pouco mais rápido e estável. Já o Sandro vive com a mulher na zona leste da capital, em Itaquera. O casal é bastante conectado. Além dos smartphones, eles têm um tablet, um PlayStation 3 e um notebook, tudo conectado. Ela atende todas as minhas necessidades. Há 1 ano e meio com o serviço de banda larga popular, ele garante que nunca teve qualquer problema e que sempre que mediu, a velocidade entregue estava próxima ao 100% do contratado. Mas, por ser uma conexão de apenas 1 megabit por segundo, Sandro usa a internet racionalmente. Os downloads ele deixa para fazer na madrugada e sabe também que não dá para usar todos os seus dispositivos conectados ao mesmo tempo. Eu precisei me adaptar na realidade, então eu já sabendo da limitação, então eu faço todo um planejamento.
Então, se eu estou assistindo um Netflix, por exemplo, no console, no videogame, eu não consigo rodar um YouTube em outro aparelho. Mas eu consigo assistir o filme tranquilamente, sem travar, sem nada. Mas nem todo mundo é assim, contente com o serviço do Programa Nacional de Banda Larga. No outro extremo da cidade, em Pirituba, na Zona Oeste, Humberto vive um caso de amor e ódio com sua internet. Mais ódio do que amor ultimamente, viu? Aqui a família do Humberto tem dor de cabeça com o serviço desde o início. Raramente ele consegue atingir a velocidade máxima de 1 megabit por segundo. No dia em que o visitamos, os testes ficaram abaixo dos 300 kilobits por segundo e a conexão estava totalmente instável. E sem conexão, o que resta é ter paciência. Depois disso, os problemas são: velocidade oscila muito, já aconteceu de ficar períodos sem ter internet aqui na minha casa. Então, como eu estava falando contigo, recentemente eu fiquei uma semana sem ter internet alguma aqui em casa. Então, fui sendo obrigado a utilizar o plano 3G, porque eu trabalho com web, tinha que entregar um trabalho e não poderia dar essa desculpa para o cliente, não tinha internet em casa. Humberto é desenvolvedor de sites e diz que é praticamente impossível trabalhar de casa quando precisa. Aliás, com a qualidade do serviço que ele recebe, é difícil fazer qualquer coisa. A filha dele, com apenas 5 anos, já é mais uma frustrada com o serviço de banda larga popular. A gente vai lá no YouTube, que é um canal, uma ferramenta interessante para isso, e ela, pai, quer ver desenho tal. E aí a gente tenta, só que assim, ela fica frustrada. Porque a gente coloca um desenho e aí começa a parar e trava. Aí ela fala, pô pai, travou. Se reclamar, adiantasse, o serviço aqui na casa dele já seria uma maravilha. O Humberto já perdeu as contas de quantas vezes precisou chamar os técnicos da provedora para tentar resolver seu problema. Mas, segundo ele, talvez seja mais fácil mudar de casa e ir para outro lugar onde a internet funcione melhor. No trabalho eu sou até motivo de piada, né? Porque, por exemplo, eu tenho um colega que ele tem serviço de fibra. Então, aí recentemente um outro colega meu falou assim, nossa, Humberto, eu vou te dar uma notícia que você vai ficar chateado. Foi, diz aí, lá na minha rua agora tem serviço de fibra. Aí até a gente fica até um motivo de chacota, assim, né? Não é brincadeira, trabalho com TI. Se a qualidade do serviço varia tanto assim, resolvemos colocar esses R$ 35,00 na ponta do lápis para ver se realmente vale a pena. Para nossa surpresa e indignação, descobrimos que o governo cobra caro simplesmente por fazer chegar uma conexão de velocidade mínima aceitável em lugares afastados dos grandes centros, onde a banda larga popular se torna opção única. Para entender melhor, por exemplo, em alguns locais as operadoras já oferecem conexão por fibra ótica. O preço por megabit por segundo varia entre 60 centavos e R$ 5,00. E se formos ainda comparar a mesma tecnologia por conexão ADSL, a média de preço por megabit por segundo fica em torno de R$ 4,00, bem abaixo dos R$ 35,00 cobrados pelo governo. Conclusão: a banda larga popular até pode ser interessante por chegar a lugares onde outros serviços de internet não chegam, mas custa caro e está longe de ser uma grande medida de inclusão digital. É fácil e notório perceber que a banda larga popular não consegue agradar a todos. Mas se o município estiver na lista de cidades atendidas e o cidadão não conseguir ter acesso ao serviço com qualidade, é importante também entrar com uma reclamação na Anatel. A agência conta com um sistema de intermediação com as operadoras. Você, o que acha dessa história toda, hein? Concorda que tem gente pagando muito por pouco? Usa a banda larga popular? Conte pra gente também sua experiência com esse serviço, hein? Acesse olhardigital.com.br e alimente mais essa discussão no nosso fórum. E se você precisar reclamar, nós separamos o link do Portal do Consumidor junto ao texto que acompanha esse vídeo no nosso site. Participe e exija os seus direitos. Se a realidade de muitos ainda é de dificuldade para se conectar ao mundo virtual, tem gente que não consegue desgrudar dele, especialmente nos smartphones. Para alguns, o hábito até está virando vício. Daqui a pouco você conhece os detalhes dessa história.
E tem também a disputa entre o 4G e o sinal da TV digital. Saiba por que eles estão trombando nos céus do Brasil. O Olhar Digital Plus volta já. A tecnologia trouxe hábitos novos para todo mundo. Alguns deles descambaram para o vício. Não são novos os casos de pessoas que precisam procurar tratamento para controlar a compulsão por games, por exemplo. Agora, um novo vício começa a ser detectado e ele vem das telinhas dos smartphones. Adivinha qual é a primeira coisa que a Michele faz todos os dias antes mesmo de sair da cama? Eu fico no telefone para ir acordando e o Facebook me ajuda bastante nisso. E não é só o Facebook, não. Ela aproveita também para conferir seus e-mails e dar uma vasculhada nas fotos do Instagram. A relação da Michele com o smartphone é tanta que o aparelho virou praticamente uma extensão do seu braço. E quando a gente pergunta se ela se acha dependente do smartphone... Bem viciada. O vício é tamanho que é difícil encontrar uma foto da Michele que não esteja com o celular na mão. Entre as amigas, na praia e até no dia do seu casamento. Detalhe, até nos noivinhos do bolo, o celular também estava lá. O uso compulsivo se estende às dezenas de aplicativos que ela tem no smartphone, além das redes sociais. Fazer check-in é a primeira atitude que ela tem quando chega em qualquer lugar. Acredite, em qualquer lugar mesmo. Antes de entrar, eu tava com o telefone, eu dei o check-in, é agora. Aí dei o telefone pra minha amiga, minha madrinha, que ficou com ele na bolsa. E aí depois eu peguei o telefone no altar. Nem no dia mais importante da sua vida ela desgrudou do celular. Em pleno altar, Michele quebrou o protocolo para ler os votos para o seu marido direto na tela do smartphone. Acho que foi instinto de uso, sabe? A Michele diz não lembrar sequer da última vez que ficou sem bateria. Ela conta que tem carregadores espalhados por todos os cantos da sala, no trabalho e até no carro. Bem, porque se por acaso ela ficar sem bateria, aí a coisa fica feia. Eu fico desesperada, eu fico nervosa, eu fico estressada, fico brava com a vida. Eu não acredito que eu tô sem bateria. Nunca saí de casa sem celular. Nunca. Eu já saí com o sapato trocado. Muita gente deve se identificar com a Michele, né? Apesar de se considerar uma viciada no smartphone, ela acredita que isso não atrapalhe sua vida. Nem o trabalho, nem as relações pessoais. Para ela, o smartphone é uma ferramenta essencial no seu dia a dia. O problema é que o vício em smartphone já é visto como questão de saúde em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. O acesso cada vez maior ao dispositivo deixa cada vez mais pessoas dependentes do celular. É uma situação que está crescendo e isso está acontecendo por conta de um descuido mesmo que a gente está tendo com relação à saúde, de que forma lidar com essa ferramenta que não seja prejudicial a nós. Segundo a psicóloga, a facilidade de estar sempre próximo, normalmente no bolso ou na bolsa, é um fator que contribui bastante para o uso compulsivo e impulsivo do smartphone. Mas como saber se você é um viciado em smartphone? No caso do vício em internet, vício em smartphone, o que a gente pode perceber é quando a pessoa começa a perder questões do dia a dia dela, quando ela começa a perder a parte social, quando ela não quer ir para um lugar que não tem internet, quando de alguma forma a queda de conexão deixa você muito bravo, muito nervoso, quando uma série de elementos que prejudicam o seu cotidiano, a rotina, como comer, tomar banho, ir para a escola, ir para o trabalho e até o sono, em muitos casos, aí você pode começar a se preocupar em relação ao uso que você está fazendo. Se você acha que está exagerando, principalmente nas horas de lazer, o primeiro passo é tentar dosar o uso do smartphone. Ainda assim, reconhecer a dependência não é fácil. Mas quando uma pessoa se descobre viciada, é muito importante que ela procure a ajuda de um profissional. Por quê?
Porque o psicólogo vai te ajudar a refletir sobre as questões que estão por trás desse uso exagerado. Então, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa e faz esse uso exagerado. Quando a gente tratar as questões da ansiedade dela, o uso naturalmente vai diminuindo. E esse é o resultado que a gente tem aqui no NPPI, o tratamento que a gente faz via e-mail. O Núcleo de Pesquisas da Psicologia e Informática da PUC de São Paulo oferece orientação psicológica sobre vício em internet e smartphones de graça via e-mail. O serviço é dirigido às pessoas que apresentam dificuldades geradas pelos usos compulsivos ou excêntricos dos smartphones. A procura ainda é baixa, em média, são apenas 5 atendimentos por mês. Mas basta enviar um e-mail relatando seu caso e em 6 semanas um psicólogo vai te ajudar a entender o motivo do seu vício e até explicar como se livrar dele. E você, também se considera um viciado em smartphone, assim como a Michele? Precisa de ajuda ou acha que pode controlar a situação? Bom, escreva pra gente e conte seu caso ou também de pessoas aí ao seu redor. Participe do nosso fórum, hein? E se você realmente precisar de orientação, o e-mail dos psicólogos da PUC está junto ao texto que acompanha essa matéria no nosso site. No próximo bloco tem a disputa digital entre o 4G e o sinal da TV. Saiba por que muita gente afirma que do jeito que está, pode haver problemas para a recepção de televisão em alguns lugares do país. Tem também o download da semana, com um programinha super prático, que captura toda e qualquer imagem da tela do seu micro. O Olhar Digital Plus volta já. O que o seu celular tem a ver com televisão? Parecem mundos distantes, mas estão em rota de colisão nos céus brasileiros. Nos próximos meses, uma nova frequência vai ser oferecida às operadoras celulares. Mas para várias emissoras de televisão aberta, o movimento pode significar interferências e dificuldades na recepção do sinal. A licitação da faixa dos 700 MHz para o 4G causa polêmica há algum tempo no Brasil. Por enquanto, o serviço de banda larga móvel de quarta geração só funciona na faixa dos 2,5 GHz no país. Mas os 700 MHz, espectro usado na maioria dos países com serviço de 4G estável, são bastante cobiçados. Além de maior alcance, a baixa frequência apresenta menos ruídos e interferências. O governo promete licitar essa faixa para as operadoras de telefonia móvel em breve. O que acontece é que a TV digital opera em uma frequência muito próxima aos 700 MHz, mas a partir da licitação vai ceder um espaço dentro dessa faixa para a alocação do 4G LTE. O problema é que se isso não for muito bem feito, a interferência entre os serviços será inevitável. Para entender melhor, imagine um salão onde antes apenas a TV digital falava entre si. Aí eles resolvem colocar o 4G lá dentro desse salão e separar os dois apenas por uma parede muito fina. Resultado: um pode escutar e atrapalhar a conversa do outro. O que é necessário hoje é uma regulamentação muito bem elaborada e baseada em resultados de testes de interferências, né, entre os sistemas. Quem dita as regras desse jogo é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E para que o Brasil tenha um 4G de qualidade sem interferir no bom funcionamento da TV digital, cabe a ela definir claramente e com rigor as bandas de frequência que cada um desses serviços deverá funcionar. Preocupada com a situação, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão contratou a Universidade Mackenzie para realizar testes sobre a interferência do 4G na TV digital. Os ensaios foram todos feitos aqui, nessa gaiola blindada eletromagneticamente, onde nenhum sinal de rádio externo é capaz de penetrar. Os sinais são gerados através de equipamentos de teste específicos dentro da sala, de forma que só temos aqueles sinais que nós queremos.
Os resultados foram notórios. Preste atenção no sinal da TV quando se aumenta a potência do sinal 4G dentro da gaiola. Nessa discussão, algumas pessoas mais radicais chegaram a falar em apagão da TV digital. Segundo o professor, isso já é exagero. Mas, dependendo da localização, uma residência pode sofrer muito para assistir TV com qualidade. Se você está perto de uma estação base, né, que são essas torres que estão em cima de prédios com as antenas de celulares, que nesse caso seria em 4G, em 700 MB, e você está nas proximidades ou está perto da antena coletiva do seu prédio ou da sua casa, ou entra pela janela, né, e você está recebendo com antena interna, isso pode ou por saturação ou por interferência, que aí são grupos de canais. Saturação apaga tudo. Então depende muito do nível de potência que está nesse local. Para a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a resolução atual da Anatel não é suficiente. É preciso mais rigor. As operadoras de telefonia móvel não se pronunciaram sobre a situação, mas conversamos com um especialista para explicar que, se não forem definidos os espaços de cada um, a interferência será recíproca entre as faixas moduladas. Ou seja, TV digital também vai interferir na qualidade do sinal 4G LTE. Você começa a ter erro de bits sendo transmitidos nessa modulação digital. Uma página de internet, um arquivo que você está baixando no seu celular, começa a ter uma taxa de transferência muito mais lenta, porque aqueles bits que foram errados por conta da intermodulação, da interferência entre um e outro, precisam ser repetidos várias vezes, e uma velocidade que te vendem, sei lá, vou chutar um padrão do LTE, tem essa velocidade de download de 50 megabits por segundo, você não consegue fazer essa download a 50 megabits por segundo, porque essa interferência, vamos colocar umas aspas nesse termo que eu vou utilizar, consome a tua largura de banda só em erros de retransmissão. Aí a gente se pergunta, toda essa discussão por aqui, e nos Estados Unidos o 4G funciona perfeitamente na faixa dos 700 MHz sem atrapalhar a transmissão da TV digital. Por quê, hein? Segundo o nosso entrevistado, o que acontece por lá é que, além das faixas de frequência que cada tecnologia deve usar serem muito bem definidas, a determinação é respeitada pelas emissoras de TV e operadoras de telefonia móvel e também constantemente fiscalizada pela agência responsável. E a regra feita pelos órgãos em outros países garantem um espaçamento mínimo, um isolamento mínimo entre uma frequência e a outra, de modo que não haja essa sobreposição. O grande problema de 4G e TV digital é sobreposição, e isso passa por regulamentação. Mais do que isso, ele afirma que a qualidade de instalação, os instrumentos de medição utilizados para testar essa qualidade e a definição dos parâmetros são perfeitos e muito bem cuidados. Já aqui no Brasil, talvez a pressão do governo pelo funcionamento do 4G até o início da Copa do Mundo esteja atrapalhando um pouco as coisas. Nós também tentamos falar com a Anatel e a agência se limitou a dizer, através de nota, que as propostas para licitação do uso da faixa dos 700 MHz para a banda larga móvel de quarta geração e da TV digital na faixa de 698 a 806 MHz serão colocadas em consulta pública durante o mês de maio. Ainda segundo a Anatel, há previsão de 3 audiências públicas em Brasília, ainda sem datas definidas. E será através dessas consultas e audiências que a Anatel pretende aperfeiçoar as duas propostas. Independente do que for decidido, a conclusão é: se a gente quiser se comparar aos Estados Unidos, por exemplo, as empresas precisarão respeitar estritamente as definições da Anatel com instalações bem feitas. E a Anatel, por sua vez, precisará fiscalizar o funcionamento de ambas as tecnologias se quiser TV digital e 4G convivendo em harmonia sem qualquer interferência. Cada um fazendo o seu papel, né?
software mão na roda para capturar qualquer imagem da tela do seu computador, sem complicações e super fácil de usar. Confira no download da semana. Com interface limpa e fácil de usar, o GreenShot é um aplicativo que vai te ajudar a capturar imagens diretamente da tela do seu computador. E o melhor é que nem sempre você quer tudo que está na tela. Aqui é possível capturar arquivos em 3 tamanhos: tela inteira, janela atual e personalizado, que seleciona uma região específica do desktop. O programa fica sempre na barra de ferramentas, pronto para capturar a imagem desejada. Basta clicar em uma das opções do ícone para salvar a imagem ou ainda usar alguns atalhos diretamente do teclado. Ctrl mais Print fotografa a tela inteira. Apenas Print salva uma região selecionada pelo mouse e Alt Print ou Shift Print para a janela atual. Após salvar a imagem, você ainda pode editar e inserir efeitos com as ferramentas que ficam na parte superior da tela principal. Dá para colocar figuras, legendas, sublinhar, circular, destacar e ofuscar partes da imagem. Ao terminar, o resultado do trabalho pode ser enviado diretamente para a área de transferência, para a impressora, anexar num e-mail ou apenas salvar como arquivo no computador. Se você gosta de salvar coisas da tela, este app vai facilitar bastante o seu trabalho, hein? E para baixar de graça, você já sabe, é só acessar a área de downloads no olhardigital.com.br. Vá lá e experimente. E além deste, há uma infinidade de downloads para diferentes plataformas esperando por você. Confira! No mês que passou, o olhardigital.com.br ultrapassou a marca histórica de 5 milhões de visitantes únicos em nossas páginas na internet. Queremos agradecer a todos os internautas pela audiência e pela companhia no mundo virtual. Em nossas páginas você encontra o melhor noticiário de tecnologia, reportagens especiais e vídeos exclusivos. E se você usa tecnologia profissionalmente, o conteúdo do Olhar Digital Pro foi pensado para você. Acesse, confira, participe e aproveite. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!